Vamos falar de mercado agora? O Copom deixou em aberto seus próximos passos, tirou o Forward Guidance, que é aquele guia para frente. Muitos economistas com quem conversei acham que o BC interrompeu o ciclo de aperto monetário e manterá os juros elevados por bastante tempo. Na visão deles, o correto seria mais uma elevação de 0,25 ponto percentual, citando a inflação muito longe da meta. Mas não foi isso o que eles leram. A maioria achou o comunicado dovish, que é uma expressão no mercado que significa fraco ou suave. Pela primeira vez em muito tempo, o balanço de riscos do Copom está simétrico. Há 3 fatores de alta para a inflação e 3 de baixa. E a projeção de inflação pelo modelo do BC caiu de 5,1% para 4,8% neste ano e de 3,7% para 3,6% no ano que vem, sendo que a meta, o centro, é de 3%. E 2026 é o que realmente importa para o BC. Eles trabalham com algo que chama horizonte relevante. Estão sempre olhando 6 trimestres à frente. O que mudou no balanço de riscos é o vetor externo. Como eu disse ontem, o medo de uma recessão global trouxe uma perspectiva desinflacionária para as commodities e o dólar caiu. Já o FED jogou parado, testou a paciência do mercado, que gostaria de ver os juros caindo já, dizendo que será paciente. Nas palavras de Jay Powell, o Fed está numa posição confortável de esperar para ver. A comunicação neutra é típica de um banco central guardando dados. O presidente do Fed ponderou que, com dados econômicos fortes e um mercado de trabalho próximo ao pleno emprego, não há pressa para agir. Principalmente porque a inflação, embora muito menor do que aquele pico de 2022, ainda está acima da meta de 2% nos Estados Unidos. Ele disse ainda que as tarifas maiores que o esperado elevaram as expectativas de inflação. Nas palavras de Powell, há muitas coisas que não sabemos. Ou seja, o Fed pode estar novamente fashionably late. Melhor chegar atrasado do que agir preventivamente cortando juros e ter que mudar o curso ali na esquina se a inflação sair de controle com as tarifas. Do jeito que está, não está ruim, foi a principal mensagem de Powell. Não faz mal ficar parado. Vamos dar uma olhada nos comunicados do Copom, primeiro na trajetória de juros. Perdão, gente, antes dos comunicados eu quero mostrar a trajetória de juros, porque a alta de ontem de meio ponto percentual da Selic elevou os juros para 14,75% ao ano, é o maior patamar desde 2006, agosto de 2006. Ontem eu já havia mostrado esse gráfico para vocês, mas agora a gente plotou, como era esperado pelo mercado, esse último ponto com a alta de meio ponto percentual. Vamos então ao comunicado, que é o que importa. Eu destaquei, passando rapidamente, essa é a íntegra do comunicado, mas eu destaquei 2 trechinhos para vocês, que dá mais ou menos a ponta para o futuro, né? O cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. Tal cenário prescreve uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período prolongado para assegurar a convergência da inflação à meta. O que ele está dizendo aqui? Que os juros devem continuar altos por um bom tempo, mas aí alguns economistas com quem eu conversei notaram, gente de mercado notou, que ele tirou a palavra mais contracionista. Isso aqui é que nem ler tarô, pessoal. A galera fica de lupa, juntando, comparando os 2 comunicados dessa reunião e da anterior para ver o que palavrinhas o Copom enfatizou, que outras ele tirou e as que ele colocou no comunicado. E esse outro trecho também é importante. Para a próxima reunião, um cenário de elevada incerteza, incerteza principalmente internacional, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste, quer dizer, os juros já estão bastante elevados, e seus impactos acumulados ainda por serem observados, uma referência à defasagem, que leva cerca de 9 meses a alta dos juros para bater na inflação, demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica da inflação. De novo, essas palavrinhas-chave presentes, que eu repeti durante toda a semana, cautela e flexibilidade. Ele não se compromete com o que vai fazer no futuro, mas admite que está mais ponderado, esperando por mais dados econômicos que possam dar uma diretriz firme para as próximas decisões do Banco Central. Depois do comunicado do BC, tem o comunicado do FED também, o Banco Central americano. Foi uma decisão unânime e aqui eles basicamente dizem, para traduzir e resumir rapidamente para vocês, que os dados continuam indicando uma expansão econômica, o desemprego se estabilizou em níveis baixos, o mercado de trabalho está sólido e a incerteza sobre o cenário econômico com as tarifas de Trump aumentou. É
É isso, vamos dar uma olhada nas bolsas, porque é interessante saber como o mercado entendeu e repercutiu essas duas grandes decisões da super quarta. O mercado internacional, obviamente, não está olhando para o Banco Central brasileiro, está olhando para o Fed. Mas olha aí, Tóquio no azul, todas elas, né? Tóquio, Hong Kong, China. Isso tem muito a ver com a perspectiva do encontro para o fim de semana entre Scott Bessent e Jameson Greer, né? Que são os representantes lá comerciais americanos e o secretário de Tesouro americano que vão se encontrar com o vice-premier chinês na Suíça. Essa reunião vai começar no sábado. Não quer dizer que eles vão sair dessa reunião com um acordo comercial formatado, ninguém espera por isso, mas talvez abra as negociações e as conversas para uma desescalada desse conflito comercial. Na Europa, bolsas também no positivo, Paris sobe mais de 1%, Londres 0,42%, Frankfurt 1,26% e Madrid 0,05%. Agora vamos para as bolsas de Nova York, que ontem ficaram oscilando entre o terreno positivo e negativo, esperando a decisão do Fed. Elas ficaram um pouco desanimadas quando viram o tom mais duro de Jay Powell, mas depois até que subiram, fecharam em leve alta, S&P 500 0,4%, Dow Jones 0,7% e Nasdaq 0,27%. E aqui no Brasil, índice Bovespa. Ontem foi um dia de valorização do dólar em escala global, não foi diferente por aqui. A moeda americana chegou aos R$ 5,74 e a bolsa ficou praticamente de lado, leve queda de 0,09%. O pessoal que nos acompanha pela TV, vamos para um intervalo comercial bem rapidinho. Fique conosco, já voltamos. E quem nos acompanha pelo YouTube, eu quero mostrar mais dois dados que saíram ontem, depois que o mercado aberto já tinha encerrado as negociações aqui na nossa banquinha, mas que são importantes para a economia. Primeiro, a produção industrial, olha aí, subiu 1,2% em março e ficou muito acima do consenso, que era de 0,3%. O que vem acontecendo com a indústria? Nos últimos 3 meses do ano passado, fechou em território negativo, tá? Outubro, novembro, dezembro. Depois, em janeiro, teve leve alta. Janeiro e fevereiro ficou basicamente estável, 0,1% de alta, depois 0%. E aí, de repente, em março teve esse boom em todos os setores de transformação, extrativa, de petróleo. E aqui, na base anual, 3,1% em relação a março de 2024. O aumento, a expectativa era de 1,4%. Tudo isso, eu até peguei o comentário do Igor Rocha aqui da Fiesp, porque ele cobre bastante, né, com afinco a indústria, e ele falou assim, olha, que a expectativa, deixa eu achar aqui o número para vocês, a gente às vezes se perde um pouco no celular, mas que a produção industrial apresentou um leve aumento de 0,1% no primeiro trimestre de 2025. Então, na visão dele, apesar desse número forte de março, continua um desempenho bem abaixo da indústria em 2024. Mais uma tela que eu separei para vocês, que é da balança comercial, superávit de 8 bilhões de dólares, né, 3,3% de queda em relação a abril de 2024, porque o Brasil exportou tanto o nível de exportações e importações recordes em abril. O que está acontecendo? Com as importações ainda muito fortes, significa que você tem uma demanda interna aquecida. E essa demanda é como se ela... de duas formas ela acaba impactando, ou via inflação, né, se ela não pode ser atendida, porque a economia está gerando acima da capacidade, ou então uma forma dela desaguar também via importações. Então, importando muitos produtos ainda, e a expectativa é que você tenha um superávit comercial menor nesse ano. Também está pesando aqui a queda do preço das commodities. Lembra que a gente falou com essa coisa desinflacionária por causa das tarifas de Trump, soja caindo no mercado internacional, minério de ferro, petróleo. Então, embora você exporte uma quantidade maior, você acaba pagando um preço menor. É isso. Agora vem comigo aqui para a gente falar algumas coisas rápidas, informações, porque tem muita coisa importante rolando hoje. Donald Trump tweetou ontem à noite no Truth Social, a gente separou para vocês, dizendo que ele vai anunciar um acordo importante comercial hoje com representantes de um país, nas palavras dele, grande e altamente respeitado, o primeiro de muitos. E toda a imprensa americana dá de barato que será um acordo com o Reino Unido. Tem uma coletiva de imprensa do Trump marcada para as 11 da manhã. E o que a imprensa está falando é o seguinte, é possível que sejam delineadas só as linhas gerais desse acordo, não é que todos os termos serão anunciados. É um acordo comercial em construção. Questões que devem ser discutidas, tarifas, barreiras não tarifárias também e comércio digital. O que o Reino Unido espera é por uma redução daquela tarifa de 25% sobre aço e alumínio. Voltamos do comercial da televisão, gente, desculpa interromper o raciocínio, a gente está falando que o Trump deve anunciar hoje um acordo comercial com a Grã-Bretanha, com o Reino Unido, numa coletiva de imprensa às 11 da manhã. Ele fez esse post ontem no Truth Social, que é a rede social dele. O que o Reino Unido espera que seja anunciado? Algum
tipo de redução de tarifa, naquela globalmente que o Trump impôs de 25% para aço e alumínio, mas manter o piso da tarifa universal de 10% para vários países, com exceção da China. Temos aqui a agenda também, gente, já saiu. Deixa eu até dar uma olhada, IGPDI de abril, que estava programado para duas notícias importantes agora de manhã. Primeiro, o Reino Unido cortando juros, conforme esperado, em 0,25 ponto percentual, estou olhando aqui para 4,25% ao ano. Reino Unido vem num passo mais lento do que o restante da Europa, que vem cortando juros mais agressivamente, foram 7 ou 8 cortes já na zona do euro. O Reino Unido vem fazendo isso de forma mais meticulosa. Agora chegou a 4,25%, o mercado espera mais 3 cortes esse ano para trazer a taxa de juros até o final de 2025 no Reino Unido em 3,5%. Tá? E se a gente tiver daqui a pouco o IGPDI aqui no Brasil, que também estava programado para sair. E olha, outra rápida nota, mesmo depois da decisão do Fed de ontem, já que estamos falando de juros, o mercado ainda espera por uma primeira queda, não em junho, mas em julho, da taxa americana, da taxa de juros americanas, num total de 3 cortes para esse ano, que seriam 75 basis points, né? 0,75%.